E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é Rodrigo Borba e eu tenho certeza que vocês em algum momento da vida já ouviram aquela expressão calado é um poeta. Ou então até mesmo aquela máxima que diz perdeu a oportunidade de ficar quieto. E foi exatamente esta oportunidade que o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, perdeu. Deixou escapar por entre seus dedos aquele momento precioso de calar a boca. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou contar essa história para vocês direitinho daqui a pouquinho. Não só vou contar, como vou mostrar o pronunciamento dele e as repercussões que teve, ok? Mas antes eu quero pedir a você se inscreva no canal. Clica nesse botão aí que está escrito inscreva-se. Esse botãozinho vermelho aí que vai fazer uma diferença grande para esse canal que ainda é pequenininho, mas que está crescendo. Eu aproveito para agradecer a todos que estão chegando e que estão se inscrevendo no canal. Deixa teu like, um comentáriozinho para a gente saber o que vocês estão pensando a respeito desses assuntos. Ele é fundamental e é muito importante para mim, ok? Vamos lá então. O nosso querido governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu uma entrevista à Band e durante a sua entrevista ele se pronunciou de uma maneira um tanto quanto equivocada, deixou a entender que o Rio Grande do Sul está recebendo muitas doações, um excesso de doações e que aquilo poderia ser prejudicial ao estado. É claro que, de certa forma, a gente entende o que ele quis dizer, mas pegou mal pra caramba, a repercussão foi extremamente negativa. Todo mundo caiu em cima, pois já tem muita gente absolutamente descontente com a maneira com que o governador anda agindo com toda essa tragédia, com o trabalho que ele vem fazendo nessa tragédia, mas sem mais delongas, vamos ver exatamente o que o governador disse, depois eu volto para a gente comentar a respeito, ok? Então se liga aí na entrevista do governador. Temos falado bastante sobre as doações, eu queria ouvi-lo sobre qual é a maior necessidade nesse momento da população. Temos falado muito, evidentemente, de água potável, mas qual é a real necessidade agora nos abrigos, principalmente? A gente está falando de mais de 70 mil pessoas em abrigos. E qual é o tamanho da necessidade de construção de moradias? O senhor falou muito sobre infraestrutura. E em relação a moradias, qual o tamanho, qual a dimensão do comprometimento? Bom, sobre as doações, em primeiro lugar, agradecer toda a solidariedade do povo brasileiro, imensa solidariedade, monumental solidariedade que a gente tem observado do povo brasileiro. E agradecer muito tudo que estejam enviando ao Rio Grande do Sul. Estamos num grande esforço aqui do ponto de vista de estrutura logística para poder receber, processar e expedir, né, essas doações no volume necessário. Aliás, um dos pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre a disposição das pessoas de doar e de ajudar com a necessidade local dos pequenos comerciantes, enfim, também de buscarem se reerguer de forma que todos estejam atendidos. E aí, o que vocês acharam? O que vocês entenderam que o governador falou? É claro que a gente imagina que vai ser necessário fomentar a indústria e o comércio do Rio Grande do Sul a partir do momento que perdeu-se tudo. Só que, governador, nesse exato momento,
eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como vai ser possível fomentar o comércio do Rio Grande do Sul se está tudo embaixo d'água? Como vai ser possível as pessoas comprarem nas empresas do Rio Grande do Sul, no comércio do Rio Grande do Sul, se as pessoas não têm nem onde morar, não tem nem para onde levar as suas compras? Como, governador? Como? Fala, conta pra gente o que se passou na sua cabeça quando você disse isso. É profundamente lamentável e essa entrevista repercutiu muito mal, a ponto de que hoje ele veio a público fazer um meia-culpa, que eu já vou mostrar para vocês também. Mas, governador, existem várias maneiras do senhor ajudar a indústria e o comércio do Rio Grande do Sul, que com certeza necessitarão muito da ajuda, não só da população, mas do governo também, do governo estadual, do governo federal. Por que o senhor não aproveita que a União, o governo federal, adiou em 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a federação, para quem sabe auxiliar o comércio e a indústria do Rio Grande do Sul, que tem empréstimos através do Banco do Estado, ou então promover empréstimos a juros extremamente baixos para que essas pessoas possam se reerguer? Por que não, governador, você isentar do pagamento de tributos estaduais durante alguns meses para que essas pessoas possam pegar esses recursos e destinar à reconstrução da sua lojinha, como o senhor falou, do seu mercadinho, como o senhor falou, ou até mesmo da indústria, né, se refazer? Por que não, governador? Tenho certeza que nenhum deles irá reclamar caso o senhor tome essa decisão. É muito fácil o senhor vir a público deixar entender que a quantidade de doações que o Rio Grande do Sul está recebendo pode atrapalhar o comércio local, quando o senhor não está fazendo a sua parte. Na verdade, está todo mundo esperando ver o que o governo do estado vai fazer. Tem algumas ações que o senhor já poderia estar tomando, não precisa esperar as águas baixarem para fazer esse tipo de coisa. Propor financiamentos, né, a juros baixíssimos para que as pessoas possam se reerguer, né, buscar junto ao governo federal alternativas para que as pessoas possam reconstruir suas casas. Tem tanta coisa, governador, que o senhor pode fazer, ao invés de ficar dando entrevistas com dizeres tão lamentáveis como o senhor fez agora. Aliás, quem sabe o senhor dá um pouco menos de entrevista e trabalha mais? Tem tanta coisa que o senhor pode fazer, ao invés de ficar perdendo tempo dando entrevista. Aliás, as recentes crises que nós temos enfrentado, seja a pandemia, seja a crise que o Rio Grande do Sul está enfrentando agora, escancaram a necessidade que nós temos de ter governantes de verdade, seja na prefeitura, seja no estado, seja na nação. E é fundamental que a gente saiba escolher muito, muito bem os nossos representantes, pois é na hora que o bicho pega, como já pegou na pandemia, como pegou agora no Rio Grande do Sul, que a gente vê quem é quem. E nessa hora não tem espaço para pessoas fracas, pessoas que colocam a política acima de qualquer coisa, ideologia acima de qualquer coisa e tantas outras coisas na frente da população, na frente do povo. É fundamental que a gente coloque a mão na consciência nesse momento para pensar bem para as próximas eleições. Porque a gente sabe que essas pessoas elas vão se cercar de pessoas que muitas vezes não são exatamente as pessoas mais eficientes, pois as indicações sempre são de cunho político para agradar partidos políticos. Então você pega um secretário de obras, não necessariamente ele vai ser um engenheiro, um administrador, alguma coisa assim. Às vezes é uma pessoa que não tem formação alguma, é só uma indicação de um partido de coalizão. Pessoa sem qualquer tipo de preparo, sem qualquer tipo de noção do que aquela pasta significa, o que aquela pasta faz, é indicado para ocupar esse tipo de cargo. Aí quando a coisa acontece, quando o bicho pega, a gente vê que não existe eficiência do Estado, não existe eficiência do governo. Então, galera, fica o recado.
sem questão de ideologia, sem questão de partido, que eu não estou aqui para falar quem está certo e quem está errado. Só estou aqui para dizer que a gente precisa cuidar muito, muito, muito de quem a gente está colocando para governar o nosso estado, para governar o nosso país, seja lá o que for. A gente precisa escolher com muito critério, pois já tem muita politicagem envolvida no que vem depois. Então, se a gente tiver um representante do executivo ruim, toda a cadeia que vem abaixo dele, seja de ministros, seja de secretários, vai ser um fracasso também. Beleza? Agora, vamos ver o meia-culpa que o governador fez hoje, quando ele fez o seguinte pronunciamento nas redes sociais. Se liga aí no que ele falou. Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. E vamos lá. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, e que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio, enquanto governo, é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem, de fato, a quem mais precisa. E também é de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Por favor, compreendam. Governador, o senhor errou rude, errou bruto. Não tem como defender o que o senhor falou. E o que eu mais gosto é quando as pessoas falam que foi mal interpretado, que não foi aquilo que ela quis dizer. Mas pelo menos dessa vez ele admitiu que ele se pronunciou mal, que ele falou mal. Então, galera, vamos continuar com as doações, vamos continuar correndo atrás de ajudar o estado do Rio Grande do Sul, porque é fundamental. Essa crise está longe de acabar. Como vocês podem ver, quando a gente ouve falar de enchentes, as enchentes duram alguns dias ali, 3, 4 dias após parar de chover, as águas baixam, a gente vê o que aconteceu. Agora no Rio Grande do Sul já estamos chegando a quase 20 dias e tem muitos lugares onde a água, além de não baixar muito, em outros ainda está subindo. Para vocês verem o tamanho da tragédia, no centro da capital, do centro de Porto Alegre, ainda vai demorar muito, muito, muito para a água baixar, assim como na zona norte da cidade, que foi gravemente afetada, e tantas outras cidades pelo interior do Rio Grande do Sul. Então é fundamental que a gente consiga manter essa rede de doação, que está muito legal, o Brasil inteiro ajudando, o mundo inteiro ajudando, pessoas muito famosas como Lewis Hamilton da Fórmula 1, o Greg, lá que recentemente esteve aqui no Brasil, o Vicente Martella, também já se pronunciaram, tem doações vindo de fora. Então é fundamental que a gente mantenha essas doações independente da besteira que os governantes e os políticos possam falar, porque é o povo pelo povo, como sempre foi, é o povo cuidando do povo. E como eu disse, talvez seja exatamente por isso que eles gostem de fomentar essa polarização, porque o povo, quando se une, coisas maravilhosas acontecem. Beleza? Peço a você novamente que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Eu fico por aqui e eu volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço e até lá.